Vamos lá, meus amigos, para dissenso político em federação, né? Já está virando aí literalmente casos de federação. A gente tem recebido aí muitas questões sobre federações, por isso que eu brinco que são casos de federação. E aqui a gente vai tratar especificamente do dissenso político dentro da federação, que não necessariamente é uma dissidência partidária. A gente viu na nossa live de convenção partidária que as federações elas devem fazer a sua coligação de forma, a sua convenção de forma conjunta. Então, partido A tem que fazer a coligação, se eu quero falar coligação, né? Tem que fazer a convenção com o partido B. Então, todas as federações, né, já falei para vocês que uma das grandes referências no registro de candidatura, o professor Volgani, ele brinca muito que a federação, no fundo, é um casamento, né? Então, como casamento, aí os consórcios, os cônjuges devem andar de forma conjunta. Então, a convenção da federação, ela tem que envolver todos os partidos. Então, todos os partidos políticos ativos, né, que tenham órgão partidário naquela circunscrição, devem participar da convenção partidária, tá? Então, cuidado que um partido isolado ele não pode realizar a convenção sozinha se ele for federado. Sim, professor, mas aqui na minha cidade a gente tem um dissenso político. Eu vou chamar isso de dissenso político. O que é um dissenso político? Eu tenho a federação a nível nacional, mas a situação, por exemplo, é do PSDB e a oposição é do Cidadania. E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para que eles se utilizem, né, se unam e possam fazer a convenção? Né? A gente vai utilizar aí a nossa famosa camiseta da união, né, desses dois irmãos aí que viralizaram na internet, né? Como é que a gente vai fazer para que esses dois partidos possam se unir e fazer a convenção, já que a resolução do TSE 23609, diz que eles têm que fazer a convenção de forma unificada, mas a gente tem aí esse racha na federação, né? A federação está rachada. Como é que a gente poderia fazer essa união dos partidos? Bem, qual seria a solução para essa questão? Pessoal, a federação, né, essa questão da federação é algo muito novo nas eleições de 2024. Ela já estava em vigor nas eleições de 2022, só que alguns pontos foram ultrapassados, então, e sobretudo nas eleições de 2022 eram as eleições gerais, que a gente não tem grandes problemas, porque são apenas 26 estados, né? Então aqui a gente tem mais de 5 mil municípios, por isso que a federação vai trazer esse problema. Eu não posso afirmar para vocês categoricamente, porque é algo ainda muito novo, mas uma das possibilidades, ou um dos pontos que a gente poderia discutir, seria a dissidência partidária, ou no caso agora, a dissidência federativa, que tem a previsão não só na Lei 9504, como reproduzida na resolução de registro de candidatura, que diz o seguinte, é que se na deliberação sobre coligações, e a lei fala especificamente de coligação, a convenção de nível inferior, ou seja, municipal, se opuser às diretrizes pelo órgão nacional do partido político ou da federação, poderá esse órgão, ou seja, qual órgão nacional, anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Ou seja, apesar da lei falar especificamente em coligação, de um certo modo, né, a chamada main legis, né, ou a teleologia da lei, diz o seguinte, que como o partido ele tem uma diretriz nacional, né, então o partido tem um caráter nacional, até um preceito constitucional lá do artigo 17 da Constituição Federal, então a diretriz, né, o guia, a ideologia, tem que ser nacional. Claro que os diretórios municipais têm as suas peculiaridades, mas o nacional pode anular uma deliberação, ou nesse caso aí uma não deliberação, né, uma omissão, para que o partido não tenha feito a convenção. Então, um dos caminhos que a gente observa seria a dissidência federativa, ou seja, o órgão nacional anular, vamos dizer assim, essa omissão, ou impelir, né, fazer com que o órgão municipal participe dessa convenção. Né? É algo ainda muito novo que a gente precisa amadurecer, mas é uma solução legislativa que poderia ser utilizada aí no sentido da dissidência federativa, que é no sentido de que o órgão nacional faz essa anulação ou faz uma
um encaminhamento para que o órgão municipal cumpra a diretriz nacional e faça essa conversão. Seria aí uma das possibilidades, ainda não muito madura, nem na doutrina, tampouco na jurisprudência, porque é algo muito novo, tá? A ver como é que isso aí se comporta, né? Por isso que eu falei para vocês, uma coisa é a dissidência federativa, que isso é um ponto técnico lá do artigo 8º da resolução 23609. Outra coisa é o dissenso político federativo, que é quando um partido é da situação, outro é da oposição e eles não querem se unir para poder fazer aí a convenção. Tá bom, meus amigos? Não se esqueçam aí, por favor, de curtir, comentar e compartilhar, tá? Não se esqueçam também que está aberto as matrículas não só para a oficina de direito eleitoral, voltado para a prática, advogados e assessores, como também o nosso outro curso para concurso público, né, voltado aí para quem vai fazer o TSE unificado. Os links vão ficar aqui na descrição, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.